Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Olá a todos para o nosso bate-papo semanal intercontinental. Eu, Tatiane Moreira, é um prazer receber você aqui todas as quintas-feiras, às 4 horas, e minha amiga Cristina, falando sobre desenvolvimento pessoal todas as quintas. Agende-se, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Excelente e a melhorar, como é óbvio, como sempre. Aí sim. Tem de ser. E aí, como é que foi a semana? Nós corremos sempre o risco de dar sempre a mesma resposta, não é? Mas foi rápida, passou rápido, não é? E a tua? E a tua? Também muito rápido, por sinal. Quanto mais coisa a gente tem para fazer, mais rápido passa, né? Totalmente. Mas vai continuar assim. Não sei porque tenho assim a sensação de que as semanas vão continuar assim, a passar rápido. E essa semana em especial para mim, porque a partir da semana que vem vai começar a abrir mais o comércio, né? Então a gente fica mais feliz, né? A gente fica mais. A gente fala, nossa, é uma etapa vencida, né? Então a gente fica mais. Nós para a semana também acabam todas as restrições. Portanto, aquelas que ainda existem neste momento vão desaparecer por completo. Portanto, Ah, que teoricamente, bom. não é? Voltas outra vez a um estado normal. Ok, pronto. Portanto, Nossa, acabamos com todas as imposições legais que esta situação nos trouxe de limitações. Portanto, voltamos efetivamente a já ter uma vida mais dentro daquilo que nós estávamos habituados a ter, não é? Mas pronto. Mas sim, vamos ver como corre. Esperemos que bem. o nosso vai demorar ainda, vai demorar pelo menos o mês de maio inteirinho, Sim, com restrição. sim. Vai E, demorar um pouquinho. e sabes que nós temos aqui um processo ao contrário. Nós estamos a chegar ao verão, não é? Vocês estão a sair do verão. Portanto, parece que não, mas isso também tem alguma influência. A temperatura, o calor e isso tudo, não é? As questões respiratórias têm sempre aí uma pequena questão nessas alturas. Mas pronto, sim. Vai, fazendo aquilo que tem que ser feito, vai correr bem. Voltamos a isso. Com certeza, com certeza. Bem, Então, tá bom. Bom, nós hoje resolvemos falar sobre mente próspera, né? E o que que é uma mente próspera, por que que isso é tão importante a gente falar, né? sim. E por que que eu resolvi falar sobre isso? O fato é o seguinte, né? Quanto mais o tempo passa, mais nós temos certeza de que a gente não tem certeza de nada. Ou seja, não é verdade? É bem assim, né? É um Ou seja, bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho, não é? É aquela coisa do só sei que nada sei, não é? só sei que ela sei. Por quê? Porque é muito interessante quando a gente fala bastante, eu falo bastante aqui sobre fazer planejamento, falar sobre o futuro e blá, blá, blá. Só que eu ouço bastante nas minhas questões, nas minhas sessões, eu falo assim, nossa, mas tudo é tão incerto, né? Tudo é tão. Você não tem como prever mais nada atualmente, né? Tá tudo muito rápido a mudança, né? E isso é fato. Isso é fato. E o que, que isso tem a ver com uma mente próspera? É exatamente aí que nós vamos chegar. O fato é o seguinte: quando você sabe disso, que a gente acabou de falar, que nós temos cenários de incerteza, que nós temos mudanças 24 horas. Hoje não é uma mudança, uma mudança por ano, não, são mudanças 24 horas, seja lá do que for. Quando você sabe disso, ah, uma mente que é pobre, uma mente que tem uma mentalidade pobre, ela simplesmente ela fica presa naquele planejamento, ela fica presa naquele futuro, naquela expectativa. Poxa, eu me planejei para acontecer assim. Poxa, eu fiz tudo aquilo para que fosse daquela forma. Isso, mentalidade pobre. Agora, uma mentalidade próspera é completamente ao contrário. É aquela que você simplesmente você é versátil, você aproveita aquela mudança para fazer como se fosse uma oportunidade, ou seja, é disso que nós vamos falar hoje. É como desenvolver essa mentalidade, que é uma mentalidade vencedora, é uma mentalidade que realmente, né, rompe barreiras, digamos assim, né? É exatamente isso. E
esta nossa resistência à mudança, curiosamente, vai contra, se calhar, a nossa programação biológica, porque nós somos resultados de evoluções, nós somos resultados de adaptações, de mudanças, de melhorias, por assim dizer, não é? E, portanto, é quase contrário àquilo que geneticamente tu estás programado, biologicamente tu estás programado. Tu estás programado e programada, e, efetivamente, para aprenderes, para cresceres, para melhorares, para teres mais, não é? Para conseguires mais. E a verdade é que nós muitas vezes nas nossas vidas vamos, e tem tudo a ver com a forma como nós pensamos e aquilo que pensamos, vamos nos Claro. convencendo, ou vão nos convencendo, também pode acontecer essa situação, vão nos convencendo ou vamos nos convencendo que não podemos lá chegar, que não temos que lá chegar, que não merecemos lá chegar. E passa tudo exatamente por isto, por esta capacidade de adaptação. Eu acho que se alguma coisa ficou desta aprendizagem, desta bendita pandemia e para pandemias futuras, é exatamente isso. É esta necessidade. Sim, vai haver. Não vale a pena estarmos com coisas. Vai haver uma pandemia. Vai, vai, vai. Eles agora aprenderam como se faz, portanto, vai. Teoria da conspiração, completamente, estás a ver? Mas a questão é esta, exatamente isso, esta capacidade de nós nos adaptarmos. E isto foi verdade nas empresas, mas tem que ser verdade também na vida de cada um de nós. E quando eu digo adaptar-nos, não tem a ver necessariamente com deixar de fazer coisas. Muitas das vezes tem a ver com passar a fazer coisas de forma diferente. E esse passar a fazer coisas de forma diferente faz a diferença. Porque não é possível eu fazer a mesma coisa sempre e ter algo de diferente resultado. O Sr. Einstein definia isto com uma noção de loucura, não é? De eu continuar a fazer todos os dias a mesma coisa à espera de um resultado diferente. Não vai acontecer. Agora, se eu fizer algo de ligeiro, e às vezes é mesmo isto, é ligeiramente diferente do que aquilo que eu tenho feito até agora, é muito mais fácil eu ter resultados diferentes. E vamos, por favor, quando ouçam diferentes, ouçam melhores, porque aquilo que nós fizemos até agora só nos trouxe até onde estamos. Aquilo que nós faremos para o futuro é que nos vai levar até ao ponto onde quer que a gente queira chegar. E isto é importante, porque há um dito que eu volta e meia cito, que é um dito de desporto, a dizer que a equipa que vence não se mexe. E eu não concordo com nada disso. Eu acho que mesmo em equipa que está a vencer, eu tenho que estar sempre a melhorar qualquer coisa. Porque se eu não melhorar qualquer coisa, as equipas ao lado vão melhorar. E agora entendam esta analogia das equipas para tudo na nossa vida. É em termos de trabalho, mas é em termos de família, é em termos das minhas relações com os meus amigos, etc, etc, etc. E esta noção de que eu tenho que mudar, tenho que pensar, tenho que me readaptar, reajustar, reinventar, tem que ser uma constante ao longo da nossa vida. Porque senão, lá está, como tu dizias ao bocado, é pequenino, não é? É pobre, é pequenino. É pequenino. E, exatamente, exatamente. O fato é o seguinte, é o que você colocou curiosamente. Nós fomos evoluindo, né? E conforme nós nascemos, nós simplesmente desenvolvemos uma mentalidade pobre. Algumas crenças que nós somos vendo, que nós somos assimilando, que nós somos adquirindo, e essas crenças literalmente são crenças limitantes. Então, isso é uma característica de uma mentalidade pobre. Então, se você quer desenvolver, né, vamos primeiro colocar o que é uma mentalidade próspera, o que é uma mentalidade pobre, para depois a gente falar sobre como tirar isso, né? Então, o fato é o seguinte, se você quer instabilidade, é diferente, né, de incerteza. E isso é muito interessante. Quando eu ouvi isso, eu falei, pô, e pior que é verdade. Quando você está instável, isso não significa que você está incerto. Você está instável naquele momento, você está em desenvolvimento, você está aprimorando, você está, seja lá o que for na situação, ok? Agora, se você tem dúvida ou se você tem certeza, é outra coisa diferente. E a mentalidade pobre, ela gosta da certeza. Ela gosta daquela coisa já pontual. Ela fala, é assim, vai ser assim. Determinista. Porque é sempre assim. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, não é?
Exato. Então, É, uma é, vez que você consegue visualizar isso, você fala assim, ok, então assim é a mentalidade pobre. é, Essa é, é, mentalidade é aquilo que eu chamo, rígida. desculpa, é aquilo que eu chamo a mentalidade Gabriela, não é? É. Não é? Eu acho que já falamos disso aqui, mas é a mentalidade que eu dou-lhe um nome, é a mentalidade Gabriela, não é? Eu nasci assim, vou ser sempre assim e pronto. Não, desculpa, interrompi-te, continua. Não, mas é bem isso. E, infelizmente nós temos isso por quê? Porque nós tendemos muito a viver nessa nossa zona de conforto. A mentalidade pobre gosta da zona de conforto, que é isso que acabou de falar da instabilidade, né? Quanto mais instável, mais você fortalece seu músculo, mais você tem que trabalhar, mais você tem que correr atrás, mais você tem que remar para o barco ir, porque está instável, você não sabe o que vai acontecer, entende? Então você se puxa cada vez mais, e isso é força de uma mentalidade próspera, né? E mais, deixa-me acrescentar aqui em relação àquilo que estavas a dizer. Sempre que eu estou na instabilidade, a caminho da estabilidade, porque é óbvio que é esse equilíbrio que eu desejo, aquilo que tu disseste ao bocado da certeza e da incerteza torna-se cada vez mais claro também. Ou seja, Uhum. eh, não é por eu estar estável que eu estou, não é por eu estar certo que na minha cabeça há equilíbrio, que na minha vida há equilíbrio. Não tem necessariamente a ver uma coisa com a outra. E a verdade é que nós cada vez mais tendemos para isso. E acho que, lá está, mais uma vez, esta pandemia trouxe-nos exatamente isto assim espelhado em, tipo, não é? Em todas as coisas, que é esta certeza que muitas pessoas tinham de que estava tudo bem e de que ia estar sempre tudo bem, de um momento para o outro deixou de estar completamente. De um momento para o outro instalou-se a tal incerteza, mas não é só devido à instabilidade, é uma incerteza que vem de eu não saber o que fazer com isto. E isto porquê? Porque durante este tempo todo eu não criei o tal músculo que tu falavas há bocado. Eu durante este tempo todo aceitei que as coisas iriam ser ad eternum assim, haveriam de ser sempre assim. Não é verdade. Se há uma coisa que a natureza nos muda é que tudo se transforma. Tudo se desenvolve, tudo cresce, tudo tem um período de expansão e tudo morre. Acontece a mesma coisa com as empresas. E a gente às vezes acha que, aliás, são fenómenos estudadíssimos por 300 correntes económicas, o que é que acontece com as empresas, etc, etc. E nós às vezes olhamos para as nossas vidas e achamos, não, isto não tem nada a ver com isso, nós somos uma coisa diferente. Não somos, não somos. Somos singulares, mas não somos únicos nesse aspecto. E esta necessidade de estar constantemente a melhorar, a encontrar essa tal outra forma de descobrir a vida, faz com que efetivamente a gente consiga lá estar, criar músculo. Não é para as situações em que nós estamos em equilíbrio. Não é quando. Não é, é quando a gente está bem assim paradinho, está tudo bem, mas convém que a gente tenha músculo, que é para depois poder aguentar todos os balanços desta vida. E vai haver balanços, não há dúvida nenhuma. Essa é a Então, certeza. aí tá a grande questão, exatamente, exatamente. Como é que você consegue manter o equilíbrio? Com o músculo. Como é que você conseguiu esse músculo? Com a insegurança, com a incerteza, com todas essas coisas que a gente acabou de falar. Um Ou treino, seja, com treino, você precisa treinar. Então, isso é uma mentalidade próspera, quando você entende isso e quando você fala, ok, então vamos trabalhar. Ok, então vamos correr atrás. Entende? Isso é uma mentalidade próspera. O mais interessante é que, assim, quando você tem essa insegurança, quando essa instabilidade, quando você tem tudo isso, é quando você tem os seus maiores insights, é quando você tem os seus maiores saltos, é quando você realmente cresce mais. Por quê? Porque você se puxa mais, você faz mais. A tendência é que você faça mais. Porque a água bate, né, na bunda, você aprende a nadar uma vez, uma hora ou outra, né? Você entrou numa dívida financeira. Vamos colocar para o real, vai. Você entrou numa dívida financeira. Cara, eu vou ter que fazer hora extra, vou ter que fazer trabalhar de um outro emprego, não sei, para poder fazer uma renda extra. Ou seja, você aprende, você desenvolve cada vez mais para poder sair dessa instabilidade, para poder buscar o equilíbrio. E nisso você fortalece seus músculos. verdade, verdade. E mais até do que isso, sabes? É teres essa noção e mesmo assim tens que fazer todos os dias, mesmo nos dias em que não precisas. É como ir ao ginásio, é como ir à academia, é como ir ao ginásio, não é?
Era bom que a gente fosse lá uma vez e ficasse tudo resolvido. Não é. É todos os dias. É assim que se ganha músculo, é assim que se ganha resistência, é assim que se trabalha cardio, é assim que se aprende a respirar. Ok, então é exatamente isso na vida e em qualquer área que quem nos esteja a ouvir sinta, perceba que se eu não estou a melhorar, estou a perder terreno. Se eu não estou a aprender qualquer coisa novo, alguém está a aprender e vai ocupar o meu lugar, seja em que área for. E, portanto, isto é cada vez mais premente no mundo atual, em que, como tu dizias no início, as mudanças são assim, não é anos, É, não é um século para isto mudar, não é? É assim, de um dia para o outro, de um momento para o outro, eu tenho que ser capaz de dar essa resposta positiva e de mudar claramente nesse sentido. Preciso ter trabalhado antes, senão não chego lá. sem dúvida, sem dúvida. Então, isso é uma mentalidade próspera e isso é uma mentalidade pobre. Colocados assim, ó. E uma recomendação que eu falo é pare de criar resistência, porque quando nós estamos nessa turbulência toda, nessa transformação toda, nessa mudança toda, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós criamos muita resistência. Aí fica muito pior, uma tempestade em copo d'água. Então, pare de criar resistência, aprenda a ir no fluxo da mudança, a ir no fluxo do universo, a visualizar, ter visão. A mente próspera, ela tem visão, ela sabe visualizar. Ah, eu quero aquilo. Independente do que for acontecer no caminho, vão acontecer muitas pedras, eu vou ter que subir, descer, tropeçar. Independente disso, para de criar resistência. Vá lá e tenha a visão. E simplesmente corre atrás daquilo. Isso é uma mente próspera. É isso, o correr atrás, é óbvio que eu tenho que saber o que é que vou correr atrás, não vou correr atrás de qualquer coisa, não é? Mas sim, Uhum. sem dúvida nenhuma, é eu perceber isso e perceber acima de tudo que vantagem é que isto traz para mim, não é? Porque aquilo que tu estavas a dizer, eu não mudo muitas das vezes por medos, por pequenas dúvidas de como é que será a vida do outro lado lá, não é? E portanto, se É. eu conseguir imaginar como é que pode ser a vida do lado lá, depois de eu ter essa nova competência, depois de eu ter essa nova capacidade, depois de eu pensar de forma diferente, provavelmente a coisa faz a diferença. Provavelmente. É a visão. Quando você consegue ter uma visão clara, né? É uma coisa que eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, quando você consegue enxergar, é porque existe. Presta atenção, quando você consegue enxergar, é porque existe. E isso é fantástico. Quando eu ouvi isso, eu falei, caramba, pior que é verdade. Quando você consegue colocar a sua visão, fala assim, nossa, eu vou ter aquilo, vai acontecer aquilo daquela forma, já está acontecendo. Entenda isso. Já está acontecendo. Ainda não chegou lá, tudo bem, mas já Ainda está não se acontecendo. materializou. Ainda não se materializou. E isso é muito interessante, porque isso é fato, entende? E uma das coisas que pega muito, né, são essas crenças que nós falamos, né? Essas inseguranças que nós temos, né? Ah, são inseguranças de autoestima, né? Você não tem uma autoconfiança, uma autoestima muito elevada, então você não acredita em você, na sua capacidade. Ah, tudo bem, mudou. Então você tem que aprender a trabalhar internamente, né? Fazer uma reforma interna para saber que realmente, né, você tá te limitando, tá te freando, para que você evolua, para que você saia, né? Dessa Deixa-me marasmo. deixa-me só dizer que eu nunca tinha pensado naquilo que a gente faz connosco próprio como uma reforma interna. Achei o máximo. Adorei a ideia de, ok, imagine, se tiver uma parede com uma rachadela, você conserta, não é? Então, ok, a rachadela está dentro da sua cabeça. Achei o máximo. Vou usar. Mas é mesmo isso. É mesmo isso, sabes que eu não sou grande defensora do egoísmo e do narcisismo por si, não é? Mas acho que há momentos em que nós temos que ser ligeiramente egoístas, que temos que perceber que se nós não estivermos bem, vai ser muito complicado, para não dizer que vai ser impossível, as pessoas à nossa volta ou que dependem de nós estarem bem também. E É, esta é uma realidade que as pessoas
têm que ter consciência. Eu nos últimos tempos tenho lidado com algumas situações, com pessoas que são o máximo a dar de si aos outros e esquecem-se de tomar conta delas próprias. E isso é o primeiro passo. Porque depois, logo a seguir, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. Porquê? Porque eu olho para a situação e penso, espera lá, se eu me valorizei, se a coisa está a correr bem, então bora, eu quero mais. Para além, e essa parte é cada vez mais importante, é eu ter essa consciência de que, ok, eu não tenho que ser egoísta ao ponto de me esquecer que os outros existem, mas tenho que ser egoístazinho o suficiente para perceber que eu tenho que começar por cuidar de mim. Até porque, eu ainda hoje dizia isto a alguém com quem falava, se eu não gostar de mim, como é que os outros vão gostar? É, não, mas é verdade, é verdade. E nós temos que ser egoísta um pouco nesse sentido, porque se nós nos sentimos bem, a gente não consegue caminhar. E todo mundo, e todos ao nosso redor dependem de nós, né? Uma das coisas, inclusive, foi a frase de hoje que eu coloquei. Nós somos insubstituíveis. Nós somos insubstituíveis. Ninguém consegue substituir a gente. Podem falar, podem contar. Os críticos que me perdoem, mas nós não somos máquinas. A gente não é máquina. E o que nós impactamos na vida das pessoas é algo fantástico. Uma palavra, com uma ação, seja lá o que for, é algo fantástico. E mesmo quando nós nos formos, né? Quando nós morremos, essas pessoas vão continuar lembrando da gente dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque isso aí vale para qualquer pessoa. Sabes? Portanto, entenda isso que você vai saber o que você é importante. Sabes que a minha avó, quando eu era pequena, costumava dizer que não havia problema nenhum, que o mal que a gente fizesse neste mundo iria pagar no próximo. Eu acho que os tempos são muito mais modernos. Eu acho que até o universo está mais rápido, exatamente, pagas mesmo neste. Mas a verdade é que o bem também tem exatamente a mesma relação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se tu tiveres claramente uma postura de ajudar o outro, de fazer o teu bem também está a chegar e também vem pelo caminho. E isso é interessante. É óbvio que os químicos aqui dentro do nosso cérebro levam a que a gente, obviamente, faça aqui muitas coisas às vezes erradas. Mas também o fazer a coisa certa faz com que, lá está, e agora eu vou usar a palavra universo, chamem-lhe Deus, chamem o que vocês acreditarem, não é? Mas faz com que isso haja uma lei do retorno. Eu disse não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E, portanto, se eu fizer bem para mim e bem para os outros, claramente vai alguém que vai ter intenção de fazer bem por mim e bem pelos outros também. E isto é quase tipo uma bola de neve. E isto não é zen, não é metafísico, é real. E, portanto, percebam que este foco naquilo que é o bem, principalmente para quem tiver, como nós, de alguma forma, porque ajudamos as outras pessoas, ou para quem esteja num serviço em que tem impacto na vida das pessoas, ou para quem esteja no serviço público, isto tem que continuar a ser o princípio. Eu estou nisto para quê? Eu estou nisto para servir os outros. Eu estou nisto para fazer o melhor que eu consigo pelos outros. Eu estou nisto para me fazer aqui qualquer coisa comigo e com a minha família e com a minha vida. Não. E quando eu tenho claramente esta postura do eu estou nisto pelos outros, toda a gente à volta percebe isto, toda a gente à volta reconhece isto, toda a gente à volta olha e diz, ok, é aquelas pessoas que eu quero seguir. E isto é absolutamente essencial na vida, seja dentro do núcleo familiar, seja do núcleo da empresa, seja do núcleo de amigos, seja do que for. Porque isto é absolutamente essencial. Isto é o que faz de nós, como tu dizias há pouco, indivíduos mesmo. Isto é o que faz de nós pessoas. Isto é o que faz de nós seres humanos. É isso que nos diferencia da máquina. Eu acabei de ler, né, esse livro, ai, gente, o Super Cérebro, eu acabei de ler. E ele fala assim uma coisa super interessante que eu falei. Ele terminou o livro falando isso. Ele fala assim: olha, presta atenção que se você fosse uma máquina, se seu cérebro fosse você, olha só o que ele fala. Se seu cérebro fosse você, você faria tudo certo, tudo da forma que você sabe que tem que fazer, ou seja, logicamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não é o seu cérebro. Você é o quê? Você é a sua mente. E o que isso significa? Significa que você é muito mais poderoso do que isso, porque é você que manda.
Porque afinal de contas, não é o cérebro que faz tudo certinho, somos nós que fazemos, mas fazemos muitas vezes errado. Ou seja, se você souber o caminho certo, você vai fazer o negócio certo. Eu achei muito interessante isso, porque assim, quando você consegue entender essa coisa maior do que nós somos, né, como ser humano, como humanidade, enfim, como sociedade, isso é prosperidade. Isso você percebe? Eles falam assim, ó, nós falamos e até agora a gente não falou de uma palavra chamada dinheiro. Você percebe? Por quê? Porque dinheiro não tem nada a ver com prosperidade. Não tem nada a ver com prosperidade. Prosperidade é diferente de riqueza. A Totalmente. riqueza, ela detém, né? Detentora. A prosperidade era geradora. Olha só a diferença, brutal, É, brutal a diferença. sabes que quer queiramos, quer não, tu disseste aí uma coisa, para mim, a mais importante. As outras foram também, mas essa foi a mais importante, que é uma coisa que nós estamos já um bocado a repetir-nos aqui, mas que eu acho que todas as pessoas que nos vejam têm que ter esta consciência, é quem é que manda dentro da nossa cabeça. E por favor, não me digam, são os meus pensamentos e eu não os consigo controlar. Tretas. Quem manda dentro da nossa cabeça de cada um de nós somos nós. E nós temos que ter esta consciência. E até a gente pode escolher deixar a cabeça funcionar à vontade. Podemos. Mas é sempre uma escolha. E essa escolha é uma escolha de poder. Então eu tenho que assumir claramente essa ideia de que eu mando dentro da minha cabeça. Quem é que põe aqui pensamentos? Quem é que pensa? Quem é que decide fazer ou não fazer? Quem é que me leva a determinados pontos? É eu. Não é a mídia, não é o marketing, sou eu. Ok, pode haver influências? Claro que sim. Mas em última análise, quem decide? Eu. E quem controla o processo? Eu. E assumir esta responsabilidade, sabes, eu noto isto nos últimos tempos, parece que é quase algo de estranho, mas quer dizer, não percebo. Por que não? Se eu mando em algumas coisas, se eu controlo algumas coisas, porque é que eu não hei de controlar estes 15 centímetros que estão aqui? É só isto. É isso. Não é? É só É isso. só isso, é só isso, é boa, né? Aqueles assim, é um espaço tão pequeno, né? Nem é Qual o dos problema nossos, nem é dos disso? nossos órgãos maiores. Nós temos órgãos muito mais maiores, não é? E nós controlamos-los. Portanto, 15 centímetros. Tranquilo. Qual que é o problema? Qual que é o nosso problema, né? Fala. Não há só um. Não, mas, não, mas isso é interessante, isso era interessante. Por que eu comentei isso, né? Porque eu achei muito interessante que nós deixamos isso passar batido, né? Esse controle da mente de quem nós realmente somos, nós nos deixamos limitar por tudo aquilo que a gente ouve, essas crenças que nós vamos absorvendo, que nós vamos solidificando dentro de nós, sabe? Sim. E não faz sentido. Então, agora vamos falar sobre como tirar tudo isso, né? Porque tudo bem, acredito eu que ficou muito claro, né? O que é prosperidade de Sim, verdade, claro que sim. né? O que é pobreza, né? Agora, e aí? Como tirar tudo isso, né? Eu quero ser uma pessoa próspera. Como? A primeira coisa que eu particularmente eu recomendo é você se conhecer de verdade. Você saber o que te limita, você saber quais são suas crenças, sabe o que você acredita de verdade. Você fala, tem muita gente que acha que ter dinheiro É é mau. coisa de gente, é mal, é coisa de gente desonesta, é coisa de gente que É bandido, rouba, sim. é bandido. Então, são crenças que você tem que desmistificar, que você tem que eliminar para você poder ser próspero. É. Tem E perceber. gente que acha que E para além. Sim, dar abraço é coisa de gente fraca, sim. sabe? Sim, homem não chora, não é? Coisas que tais, sim. Não, É um bocado tudo isso e é mais. É eliminar lá está, o tal conhecimento que tu falavas há pouco, e é perceber também para onde é que eu quero ir. Qual é o caminho que eu tenho à minha frente, não é? O que é que me espera lá à frente quando a estrada tiver uma curva e depois da curva, não é? Nós falamos muito de visão e de propósito, mas é mesmo isso.
e eu conseguir imaginar que tipo de vida é que vai ser a minha vida quando eu lá chegar. Ou seja, não é só agora, é quando eu lá chegar, que tipo de vida é que eu vou ter? Como é que vai ser? O que é que vai acontecer, etc. E esse é o primeiro passo para eu passar de pensar pequeno para passar a pensar grande. Até porque, deixa-me só fazer aqui um parênteses e já te passo a palavra. Quer queiramos, quer não, dá exatamente o mesmo trabalho pensar pequeno ou pensar grande. Em termos de energia, de tempo, dá exatamente o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande. Então vamos pensar numa série de outras coisas. Então vamos pensar de uma forma diferente. Não, sem dúvida. É desmistificar tudo isso, né? Você mudar o seu mindset, né? A sua postura mental, né? Você passar a acreditar mais em você, né? Para isso você precisa desenvolver a sua autoestima e a sua autoconfiança. Você precisa acreditar em você de verdade, E, né? e, e isso é um trabalho diário. Isso é um trabalho dia após dia. Ninguém acorda e diz, pronto, eu agora sou autoconfiante e sou capaz de tudo. Não, não acontece, não vale a pena. Voltamos sempre à ideia do ginásio e da academia, não é? É ir todos os dias, é fazer todos os dias. E para quem esteja-nos a ver, nós temos os outros vídeos em que falamos mais especificamente disso. Portanto, vamos recomendar que vejam essas edições, que as nossas dicas acerca de trabalhar autoconfiança e autoimagem estão lá. Ok, boa. Muito bom. É verdade. Eu sempre coloco, nos vídeos, eu coloco os outros. Então, é só vocês colocarem aqui, vocês vão, uma coisa leva a outra. Exatamente. Porque é por isso que eu falo sobre rotina, tá vendo? A gente vai, é porque eu amo rotina. Por que eu amo rotina? Porque a rotina, ela ajuda nisso, a você trabalhar diariamente os seus problemas, os seus defeitos, as suas limitações. Você vai todo dia Sim. fazendo uma Sim. auto-reflexão e você entendendo quem é você, e você vai trabalhando, isso é diário. Totalmente. Deixa-me fazer aqui um time-out, porque às vezes as pessoas podem ouvir-nos e achar, tem a mania, acham que são melhores que os outros. Nós somos as duas cheias de defeitos e de coisas para melhorar, ok? Eu, pelo menos, acho que sim, e a Tati também. Ou seja, somos altamente imperfeitas dentro daquilo que pode ser a nossa perfeição, mas somos melhores hoje do que éramos ontem. E esta Ah, é a diferença. E não estamos a falar de há uma semana atrás, estamos a falar de ontem. Eu hoje sei mais do que sabia ontem. A Tati hoje sabe mais do que sabia ontem. E isso é que faz a diferença. Portanto, quando às vezes a gente está aqui a dar-vos uma série de sugestões, damos da melhor imperfeição que nós temos, mas que queremos que seja cada vez mais uma perfeição. não, sem dúvida, sem dúvida. Falou muito bem, porque o fato é assim, ó, todos os dias, literalmente, quando eu falo todos os dias, não é balela, não é porque, ela não sabe o que falar. Não, todos os dias, todos os dias. Eu tenho uma briga interna comigo, sabe? Eu tenho uma briga interna comigo. Eu falo assim, vamos lá, vamos fazer ou não vamos fazer? Você quer ou você não quer? Você é capaz ou você não é capaz? Todos os dias, entende? Então, e quando você faz Perfeitamente. isso, não, e é verdade, é verdade. E quando você faz isso, você todos os dias tem esse seu, né, essa reforma interior. Você gostou da reforma interior? Quando você tem essa reforma interior que você fica refletindo, você realmente, você transcende, você vai além. Por quê? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, quando eu comecei, na verdade, eu comecei fazendo meus vídeos. Eu não atendia ninguém ainda. Eu ainda eu não era nada, né? Literalmente. Eu lembro que eu escrevia, porque todos os meus vídeos eu escrevo para poder falar, né? Eu lembro que eu escrevia e eu chorava na hora que eu estava escrevendo, porque eu queria ser tudo aquilo que eu estava escrevendo. Eu falei, nossa, um dia eu vou ser isso aqui ó, que eu estou escrevendo, um dia eu vou ser. E o mais interessante é que todos os dias, eu fiz durante mais de um ano, todos os dias um vídeo escrevendo um tema novo, uma coisa nova, tudo, 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 tudo. E eu, lógico, eu pesquisava, eu lia, eu corria atrás, né? E quando eu estava no meu dia a dia, sem falar no vídeo, sem escrever, eu lembrava de tudo aquilo que eu estava falando nos vídeos. Eu falei, caramba, Tati, você não quer ser melhor? E aí? Tá aí a oportunidade. E aí? Chegou, tá na porta. Todos os dias a oportunidade está batendo na porta. E quando você faz isso, você realmente melhora.
todos os dias. Não tem como, não tem como. Você fala, caramba, você não quer ser mais essa pessoa. Você não quer mais essa crença aqui, ó, que você não é capaz, que você é pequeno, que você, sabe assim, é pior do que a outra, que a vizinha. Ah, mas a vizinha faz um bolo melhor. Não, pô, eu vou lá e faço o melhor, caramba. Não tem, pô. Eu sou. Sabes que essa é uma das coisas que a mim, que eu já contei esta história cá, não vou repetir como é que foi o meu primeiro dia no ginásio, mas essa é uma das coisas que eu faço muito comigo. E na área do desporto consigo fazer isso muito bem, que é não olhar para os outros, olhar para mim. Olhar para o que eu conseguia fazer ontem e o que é que eu consigo fazer hoje. Como é que eu me senti ontem, como é que eu me sinto hoje. E essa noção de competição interna faz com que eu queira sempre mais. Eu vou estar sempre a correr atrás. Não necessariamente a correr, porque eu não gosto de correr, mas vou estar sempre necessariamente a correr atrás, ou seja, a correr atrás de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É a melhor versão que eu consiga. E eu ainda não cheguei lá, ainda tenho muito para aprender, graças a Deus, porque senão esta vida era uma seca. Mas é um bocadinho isto, é eu perceber exatamente isto. Eu até posso, neste momento, ainda me estar a comparar com os outros, mas olha para ti e compara-te com quem tu eras há um ano, com quem tu eras há 6 meses, com quem tu eras a semana passada. E percebe que se estás no mesmo ponto, alguma coisa tem que mudar na tua vida. Porque senão a tua vida vai mudar e tu não te vais a perceber. Não, com certeza. Nós temos que ter marcadores, né? Nós temos que ter para poder saber a nossa evolução, né? Em todos os sentidos, né? Não só em termos números, em termos percentuais. Você fala assim, às vezes, né? São marcadores desse tipo. Você fala assim, olha, realmente eu estou conseguindo, eu estou melhorando, eu estou fazendo. Não necessariamente números, né? Sim. E isso sim é ter uma mente próspera. É assim que se caminha para uma mente próspera, entende? E você fala assim, ah, mas daí a prosperidade vai trazer o dinheiro, vai trazer o material? Claro, claro, porque a prosperidade ela é geradora e ela gera também, né? Ela provém também a nossa segurança, o nosso conforto. Ela também provém tudo isso, Claro que provém sim. tudo isso. Claro que sim. E mais do que isso, sabes? Eu acho que era aquilo que eu falava há pouco do fazer o bem e de receber o bem. É mesmo isso. Se eu ando a semear bem, não vou receber mal. Não é possível. É, Não é possível. A natureza, nesse aspecto, é muito sábia, não é? Eu não posso plantar laranjas à espera de colher maçãs. Portanto, é. não é? E vice-versa também é verdade. Portanto, se eu ando a plantar e a semear o bem, eu vou colher o bem. Ponto. E é daquelas afirmações que não há muito mais a dizer. É isto. É isto. Não, mas é verdade, é verdade. E quando você fala da natureza, a gente faz uma analogia com a prosperidade. Por quê? A prosperidade, ela vem da natureza, então ela é natural. A prosperidade é natural. A natureza, ela é cíclica, entenda isso. A natureza, ela é cíclica. Tem o cara que fala assim, ó, a prosperidade é natural e a pobreza, ela é resistência. Cara, eu achei ótima essa frase. Eu noto cada frase, nossa, eu vejo cada coisa que eu falo, gente, eu fico abismada, como esse mundo é lindo, como a gente pode mais, é muito interessante. Ele fala, a prosperidade é natural e a pobreza é resistência. Quanto mais você resistir, mais pobre você vai ser, em todos os sentidos. Quando eu falo pobre de espírito, você não se sente capaz, você não se sente pobre mesmo, em todo sentido, não só financeiramente. Entende? É muito show quando você começa a mente. Aliás, há muita gente com muito dinheiro que não tem uma mentalidade de rico. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Nós às vezes brincamos e dizemos que temos alguns clientes que são tão pobres que só têm dinheiro. E é mesmo isto. Ou seja, há muita gente que sim, que tem muito dinheiro e tem uma mentalidade muito boa em termos de prosperidade, como tu estavas a dizer. Mas há muita gente que também não. O ter dinheiro não tem significado necessariamente que eu seja uma mentalidade próspera. Aliás, é fácil de perceber. Eu não sei se acontece este fenómeno no Brasil, mas em Portugal, a grande maioria das pessoas que recebem a lotaria, o Euromilhões, etc., ao fim de uns X anos, e não são assim tantos anos quanto isso, voltam à mesma situação que estavam no início. Está estatisticamente trabalhado. Ou seja, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com a abundância de dinheiro. Tem a ver com, dentro da minha cabeça, eu continuar a pensar como pensava
quando ganhava 500 euros por mês. Exato, exato. A prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o quê? Tem a ver com habilidades, com a sua capacidade, com o potencial, com o quanto você acredita em você. Ou seja, tem a ver com tudo, menos com o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é consequência. O dinheiro, a gente ganha se nós formos bons naquilo aqui, ó. Isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Até porque, repara, as pessoas às vezes acham que isto é ao contrário, mas não é. Tu tens que trabalhar o ser para fazer, para ter. Não é tens que ter para trabalhar o fazer e para ter. Não, não. É primeiro tens de trabalhar o ser para depois fazer, para depois ter. E Uhum. não vale a pena. Lá está, é que daquelas regras, mais uma vez, da natureza, que a malta às vezes gosta de inventar e de achar, não, comigo não. Esqueçam. É sempre assim. É o ser, depois o fazer e depois o ter. E isso leva-me efetivamente ao ter. Seja lá o que for o ter para cada um de vocês. Mas efetivamente este é o caminho, não há outro. Não há outro. Tem que ser essa linha reta, né? Não Tem que ser dá para essa linha reta. saltar e andar para trás, não dá. É esta a ordem. É aquela coisa do A mais B, mais C, é isto. É aquela linha de orientação. Quando isto começa, quando a malta começa a tentar mudar isto, mais cedo ou mais tarde isto vai correr mal. Mais cedo ou mais tarde esta coisa vai correr mal. Ok? Com certeza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, porque, por exemplo, vamos supor as pessoas que estão ouvindo a gente. Fala assim, nossa, realmente, né? Eu entendi que isso é prosperidade. Como eu mudo esse meu mindset? Como é que eu mudo essa mentalidade e transformo a minha mentalidade, né, de pobre para uma mentalidade próspera? O que que você Primeira responderia? coisa é eu perceber o que é que eu quero fazer da vida. O que é que eu quero fazer na vida. Não é? Pronto. Ok, isso já está decidido muito bem. Então, é encontrar o primeiro pequena coisa que eu tenho que eu quero mudar na minha vida. Por exemplo, se estamos a falar de trabalhar autoimagem e autoestima, nós já demos estas dicas aqui, mas, por exemplo, aquela dica que tu disseste de chegar todos os dias de manhã ao espelho e dizer olá gira, olá boneca, olá bom dia, gosto de ti, etc. Parece quase ridículo, mas é verdade, funciona. Faz ridículo mesmo, ninguém tá vendo. Funciona. São coisas pequeninas. Olha, esta coisa que eu tenho aqui atrás é outra coisa que funciona muito bem também. É quadro de sonhos, é exatamente isso que estão a ler. É isto. Aqui é o sítio onde eu passo mais tempo por dia, acordada, obviamente. Não é? Portanto, é o tempo onde eu passo a trabalhar. O que é que eu estou a olhar? Eu estou a olhar para isto. A minha cadeira está assim, eu estou a trabalhar aqui nos computadores, eu estou a olhar para isto. E o que é que eu tenho aqui? São coisas que eu quero. São coisas que me lembram, tenho aqui uma carta da minha filha, tenho uma série de outras coisas, mas são coisas que eu quero. Vão se concretizar? Não sei. Mas às vezes depois há coisas giras que acontecem. Eu hoje estava a falar com um cliente e diz-me ele assim: pá, Cristina, temos que marcar, estamos de volta, não é? Voltar outra vez aos treinamentos em pessoa, temos que marcar. E dizia-me ele: se quiser vir connosco, nós vamos reunir com a equipa fora do país. Você importa-se de viajar connosco? Não, não, tenho muita dificuldade, não gosto de passar pelo. Claro que não, na boa, vamos lá. Seja, e quando ele me diz Dubai, eu fico. Dubai, sim, nunca fui, gostava de conhecer. Ou seja, vai acontecer, eu não sei, mas está ali. E de repente, o universo começa-me a mostrar que está perto. E eu começo-me a É. perceber. E porquê? O que é que tu já fizeste por este cliente? Já fizeste assim tanta coisa? Não, mas sempre que eu tenho alguma interação com ele, o que é que eu penso? Qual é a melhor forma de te ajudar? Qual é a melhor forma de te dar exatamente aquilo que tu precisas? Qual é o melhor que eu tenho que posso te ajudar a ti, que tu possas usar para ti, para a tua empresa, para a tua equipa, etc. E este é claramente o meu pensamento. Claramente o meu pensamento. E o retorno está aí. Então, é isso que é ter uma mente próspera, né? É isso que fala em prosperidade, né? Viver em prosperidade. É Então, isso. quando você vive em prosperidade, isso que é
acho que a mensagem que eu queria deixar hoje é justamente isso. Quando você vive em prosperidade, você realmente você evolui em todos os sentidos, né? Porque nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, sobre evolução. O que, que tem a ver com prosperidade? Absolutamente tudo, percebe? Porque quando você fala de prosperidade, você evolui em todo sentido, como ser humano, como pai, como mãe, como profissional, porque isso vai fluindo, né, junto com o universo, as coisas vão acontecendo, né, como você comentou, né? Isso é muito bom. Isso eu acho que é o que todo mundo quer, não é verdade? Não é o que todo mundo espera? Eu espero que seja. Porque é mesmo isso. E estes pequenos passos, estas pequenas coisas, pá, pode funcionar. Por exemplo, hum, a questão do. Nós já estamos sempre a falar nisto, mas é verdade. A questão de ir ao ginásio e ir à academia, não é? Eu vou 2 vezes por semana. Eu olho para a minha semana e percebo logo no início quais são os dias em que eu vou e meto na minha agenda. O meter na minha agenda é o tal compromisso comigo. E este assumir este compromisso de que eu quero isto, ok, vai doer enquanto eu lá estou? Provavelmente não. Vai doer depois de eu me vir embora? Provavelmente sim. Mas o que é que tu queres lá à frente? O que tu queres lá à frente é uma melhor forma física? É um melhor sentido de te sentires bem com o corpo que tens? Então, faz. É, precisa de um norte, né? Nós precisamos do norte, né? Totalmente. Para poder. E quanto Totalmente. maior esse norte, quanto mais forte esse norte, mais longe nós vamos, né? Eu acho que mais próspero também Não, nós somos, né? e depois alimentar esta noção de prazer, que é uma das coisas que eu acho que todos nós temos que ter claro dentro da nossa cabeça. As nossas cabeças estão programadas para o prazer, ponto. Não há discussão quanto a isto. Então, epá, ainda não é uma coisa que eu vou a cantarolar pelo caminho, não é? Tipo Branca de Neve até à porta da academia, não é. Obviamente que não é. Eu vou pelo caminho a pensar, pronto, ok, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo, não vai, pronto, ok. Há exercícios que eu gosto mais, há exercícios que eu gosto menos, é verdade. E isto acontece em todas as áreas da nossa vida. Nós às vezes vamos para o trabalho a pensar uma coisa, vamos para a família a pensar noutra coisa, etc. Não vou ainda, ok? Mas sei que quero lá chegar a esse ponto. Quero chegar ao ponto em que eu penso em fazer exercício e penso, yes, não é? Yes. Ainda não estou nesse ponto. Como é que eu consigo chegar a esse ponto? Continuando a ir. É, não. Eu sinto falta quando eu não consigo ir na academia. Eu, é incrível como é que é a mudança, né? É isso. A gente fala de músculo, né? Tu já A estás gente fala nesse assim, ponto. Tu já estás nesse ponto. Eu ainda não estou. as pessoas não compreendem quando a gente fala de músculo, né? Vamos exercitar o músculo. As pessoas falam assim, ai, o que será que essa menina tá louca tá falando, né? Mas é incrível, porque antes eu tinha que fazer um grande esforço, juro por Deus, para poder ir para academia. Eu falo assim, nossa, eu vou para academia aqui, cara, não aguento, não aguento. Eu vou ficar só 15 minutos lá. Hoje eu não aguento ficar sem ir para academia. O meu day off, porque a gente tem que ter um dia da semana, eu vou todos os dias para academia, Sim. menos um. Eu vou 6 dias por semana, né? O meu day off, eu fico em crise de abstinência. Eu falo, eu falo assim, nossa, hoje, isso porque o meu day off é dia de faxina em casa, tá bom? Faz outro tipo de academia. Ok, pronto, parece-me bem. Outro tipo. É o dia de faxina em casa, tudo bem. Hoje eu vou fazer faxina, então eu não vou para academia, né? Eu tenho que meu day off. Olha só o meu day off. E eu sinto crise de abstinência, que eu falo assim, nossa, eu não fui, me dá, eu me sinto mal por não ter ido, entende? Então, quando a gente fala de criar essa mente próspera, de você evoluir, de você fazer apesar de, quando a gente faz tudo isso aos poucos vai começando a melhorar para você. A sua resistência vai começando a diminuir, vai começando a cair. Você não vai ficar brigando mais com você. Ah, mas eu não tenho recurso. As pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para poder investir. Cara, todo mundo que trabalha com finanças fala que você pode investir com R$ 10. Ué, você não tem R$ 10? Vai lá e investe, né? Investa nisso. Ou seja, não tem por que criar resistência, você entende? Essas crenças que nós
que nós criamos, elas são tão pequenas, são tão pequenas que você tem que eliminar de uma vez por todas. E sabes que eu acho que na grande maioria é pior do que serem pequenas. São irreais. Só existem na nossa cabeça. Né? Estas ideias, esses pensamentos, essa loucura toda que às vezes se instala aqui, não é? Nestes tais 15 centímetros, como nós falávamos há pouco, a grande maioria não tem sustentabilidade nenhuma em termos de realidade. Não há, de todo, de todo, de todo, de todo. É muito interessante, né? Bom, mas eu acho que era isso que a gente queria passar para o pessoal, né? Só isso tudo, só isso tudo. Tem mais alguma consideração que você queria falar sobre prosperidade? Não, deixo o convite para as pessoas fazerem comentários, fazerem perguntas, estarem connosco para a semana, mas acima de tudo que aproveitem, que olhem para as nossas palavras e olhem para a vida com um ar tranquilo, mas com um ar realista e percebam o que é que precisam mesmo de mudar. Porque dentro da vossa cabeça quem manda são vocês e ninguém ouve. Portanto, podem dizer aquilo que queiram dizer a vocês próprios. E que sim, e que acreditem que se amanhã for melhor do que hoje, o mundo vai ser também um dia um mundo melhor. E, portanto, também é para isso que nós cá estamos. Com certeza, com certeza. Eu vou deixar um exercício de final aqui no pessoal. Bem. Façam a sua listinha de crenças limitantes. Escreva no papel o que está me limitando. Escreva aqui. Se você quiser compartilhar com a gente, compartilha aqui nos comentários. Qual é a maior crença que você tem hoje? O que está te segurando para você não ser próspero hoje? Coloca aqui para mim. Faz essa listinha. E esse é o primeiro passo. O segundo passo é você querer eliminar tudo isso. Você fala assim, tudo bem, eu visualizei, eu entendi que eu tenho isso, que eu tenho esse bloqueio, agora vamos eliminar. E começa um por um, desmistificando, vai um por um atacando, né? Colocando argumentos lógicos para você quebrar, né? Com objeções, para você quebrar todas essas crenças. Ou ações. Ou ações. Às vezes eu noto isso. Eu noto isso que às vezes é mesmo, às vezes há pequenas coisas que eu possa fazer que me provam que aquilo que eu pensava era tudo assim uma construção aqui da loucura da minha cabeça. Portanto, sim. Exato. Eu acho que isso é importante, isso vai ser um turning point para você poder passar a ser uma pessoa próspera. É um grande exercício esse. Aliás, eu diria que deve ser feito de tempos a tempos. Não, com certeza. Com certeza. Isso aí você precisa fazer com muita frequência. Por quê? Porque nós estamos em constante, né, mudança e, enfim. É isso. É só tudo isso. É só tudo isso, né? Como sempre, né? É verdade, é verdade. Foi um prazer estar aqui contigo. Pronto. Com você também. É um prazer, é uma delícia. Eu quero bater esse papo aqui. Portanto, deixar o convite para voltarem para a semana. Próxima quinta-feira estaremos daqui. 4 horas no Brasil, 8 horas de cá de Portugal, exatamente. E vamos fazer mais um bate-papo intercontinental, que tem assim um nome todo composto, mas basicamente somos nós as duas a conversar. E, portanto, junte-se a nós à nossa conversa, não é? E conte com a gente, viu, gente? Exatamente. Conte com a gente. Já estamos. Tá? Então vá. Coloque aqui nos comentários que estamos aqui. Beijão para vocês todos. Obrigado por estarem desse lado. Obrigado, Tati, por estás aí também. Está bem? Obrigada. Beijinhos. Até a próxima semana. Até para a semana. Tchau, beijinhos. Tchau, obrigada. Beijinhos. Obrigado.